Boa tarde. Hoje eu vou falar com você sobre o Salmo 42. O Salmo 42 é uma necessidade vital que nós temos da busca da presença de Deus. E também que a nossa alma anela por Deus. O Salmo 42 diz assim, do 1 ao 5. Como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores em fé, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O espera em Deus é uma frase imperativa que o salmista aqui está dizendo para a sua própria alma, porque ele está questionando que a sua alma está abatida, está perturbada, né, pelas circunstâncias. Então ali ele está dizendo uma frase imperativa para a sua alma se aquietar, se acalmar e esperar em Deus. E essa situação é uma situação que está muito parecida, muito próxima do que nós temos vivido hoje, né, há um ano com essa pandemia. Porque é uma situação em que nós estamos também com a alma inquieta, perturbada dentro de nós e que nos aflige o dia a dia, né? As preocupações, tudo que tem acontecido, né? Diversas informações contraditórias, mas que nos trazem preocupação, que nos trazem receio, que nos traz medo em relação a nós mesmos, em relação aos nossos familiares, em relação ao nosso trabalho, em relação ao alimento, em relação à nossa saúde. Então, é uma situação que nos traz essa preocupação, nos coloca no medo, nos coloca numa ansiedade, nos coloca numa depressão. E tudo isso por conta de que nós começamos a dar vazão à nossa alma nesse sentido, dela se preocupar, deixamos que ela se inquiete dentro da gente, porque a gente acaba se esquecendo de que a gente tem um Deus que não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Então, quando a gente fala espera em Deus, a gente está querendo dizer o quê? Que esse Deus, ele tem poder, esse Deus, ele continua soberano, ele continua no governo de todas as coisas, ele não perdeu o controle, ainda que tenha esta pandemia, porque nem isso fugiu ao seu controle, nem isso ele deixou de ser soberano, nem em cima dessa situação, ele tem o controle de todas as coisas. O espera em Deus é para que a gente se aquiete, nós mesmas dando essa ordem à nossa alma. Porque quando a gente não faz isso, a gente começa a vagar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, com situações que vão abalar a nossa vida. Então, assim, eu recebo essa mensagem, né, no espera em Deus, como uma ordem para mim que faz muito sentido. Pois quando ela fala a minha alma, essa palavra, espera em Deus, me faz lembrar que eu tenho um Deus vivo, um Deus que não perdeu o controle de nada, um Deus que me faz ter esperança em dias melhores, esperança numa nova vida, esperança naquilo que eu ainda vou viver, esperança nas promessas de Deus. E aí eu me lembro que o meu Deus é capaz de solucionar todo e qualquer problema. Não é só este problema, mas é todo e qualquer problema da minha vida. Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus vivo, é o Deus que pode. Então eu posso dar essa ordem à minha alma e sossegar o meu coração e aquietar
os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu posso fazer isso. E o espera em Deus para aquietar nossa alma, ela está totalmente relacionada a esta condição que nós temos vivido, a essas circunstâncias que nós temos vivido, né? Por conta do coronavírus também, nós deixamos de adorar a Deus no templo, né? Porque muitas vezes a gente não pode ir à igreja, né? A igreja ficou fechada realmente, a igreja templo, né? Feito por mãos, ficou fechada. Mas o nosso templo, que é o nosso coração, não. O nosso templo, que é o nosso coração, o tempo todo ele esteve aberto e ele está aberto. Mas assim, como aqui na Bíblia fala, que o salmista lembra que quando ele ia à casa de Deus, né, que a multidão estava em festa para adorar o Deus vivo, né, então ele traz isso à lembrança, à memória. Então isso também faz com que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, né? Tudo aquilo que nós podemos trazer à memória para nos dar esperança de dias melhores, para lembrarmos também daquilo tudo que Deus já fez no passado, e que esse Deus que fez lá no passado é o mesmo Deus que faz hoje, é o mesmo Deus com o mesmo poder, porque todo o poder lhe é dado no céu e na terra, debaixo da terra. Todo o poder lhe foi dado ontem, lhe é dado hoje e será dado amanhã. Esse é o nosso Deus. Então, nós, embora, né, muitas vezes nos sentimos solitários, né, isolados, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está do nosso lado e que a promessa dele é fiel e verdadeira, e ele disse que ele estaria conosco em todos os dias das nossas vidas, até os últimos dias, até o final dos tempos. Então é uma questão de eu trazer à memória isso, né? E nessa situação que a gente vive baseada no medo, baseada nessas questões que traz ansiedade, que traz depressão, porque a gente fica preocupado com as finanças, a gente fica preocupado com o alimento, a gente fica preocupado com a saúde, com tudo isso, né? Então, eu tenho que aquietar a minha alma, como diz a palavra. Aquieta-te. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, o esperar em Deus é isso, é dizer para nós mesmos que, embora ainda tenhamos as preocupações, né, que existem as lágrimas, né, que ainda assim, que as lágrimas estão sendo os nossos alimentos dia e noite, ainda assim, nós temos um Deus que ele é aquele que faz todas as coisas, que nós podemos crer naquele que não perdeu o controle de nada, porque temos que trazer à memória todas essas coisas, aquilo que nos dá esperança. E conforme relata aqui o verso 4, né, que do salmista, relembrando essa ida à casa de Deus, ele lembra um tempo em que estava tudo bem, em que as pessoas iam confraternizar, que as pessoas iam adorar a um Deus no templo, junto com todos aglomerados. E hoje estamos vivendo uma outra realidade, mas não significa dizer que nós temos impossibilidade disso. Pelo contrário, nós continuamos podendo adorar esse Deus, e isso é uma maravilha, porque ainda que a gente não possa ir numa igreja, mas nós temos o templo aqui, estabelecido aqui dentro. Nós temos a nossa casa, nós temos os nossos pensamentos, nós temos a nossa boca, que nós podemos continuar adorando a esse Deus, né? E interessante também que o salmista, ele quando fala sobre esse salmo aqui, ele faz questionamentos, que parece que Deus o esqueceu, parece que Deus não lembra mais dele, e também que as pessoas perguntam para ele onde está o seu Deus, né? Porque zombam dele, perguntando onde está o seu Deus, né? E nós fazemos também muitos questionamentos. Muitas vezes nós questionamos a Deus: por que está acontecendo isso? Por que a gente está vivendo essa situação? Por que eu me sinto triste, né? E esses questionamentos, na verdade, eles vêm, mas se a gente quer realmente uma resposta para isso, a gente também tem que aquietar a nossa alma. A gente tem que aprender a ficar em silêncio, aprender a ouvir a voz de Deus, porque enquanto a gente está no questionamento, enquanto a gente está na fala, a gente também não para ouvir a voz de Deus. E Deus fala com a gente quando a gente está em silêncio, porque não é
no momento que você está falando que Deus vai falar, porque senão você não vai ouvir. Então é momento também para a gente entender, se temos tantos questionamentos, é hora também de acalmarmos, de aquietarmos, para que venha a palavra de Deus a nosso coração, para que a gente entenda aquilo que Deus quer falar com a gente. Eu passei por essa situação agora na questão do falecimento da minha mãe recentemente, em novembro, porque ela faleceu de Covid, estando ela saudável, sem nenhuma doença, embora idosa, mas ela pegou o Covid e em uma semana ela faleceu. E ela faleceu justo no dia do meu aniversário. Então esses questionamentos também me tomaram. Por que aconteceu isso? Por que foi com a minha mãe? Por que minha mãe, não sendo uma pessoa doente, acamada, mas saudável, e foi assim tão de repente? E por que foi no meu aniversário? Então esses questionamentos também vieram a mim, vieram à minha mente, e eu fiquei também em cima disso. Só que o que acontece, né? Para que eu pudesse ouvir a voz de Deus, eu tive que aquietar o meu coração. Eu tive também que descansar em Deus, eu tive que esperar em Deus para eu ter essa resposta. E quando essa resposta veio, ela veio me trazendo conforto e consolo, porque o Senhor falou comigo ao meu coração, que Ele fez isso por amor à minha mãe, porque a minha mãe já tinha combatido o bom combate, já tinha guardado a fé, já tinha cumprido o ID, porque através dela muitos da minha família conheceram a Jesus. E foi no dia do meu aniversário. Por quê? Porque no meu aniversário era o dia que ela me trouxe ao mundo, me trouxe à luz, e ela voltou para a luz, que era Jesus. O amor dela por mim também foi tão grande que a gente teve o primeiro contato, né, físico neste dia, nesta data, né, do meu aniversário, e nesta data a gente se despediu. Então foi um ciclo completo, se fechou ali. Então Deus trouxe tudo isso ao meu coração. Mas como é que eu pude entender isso? No momento que eu aquietei a minha alma, no momento que eu descansei em Deus, no momento que eu esperei pela resposta de Deus. Então, quando eu decidi fazer isso, foi quando o Senhor, então, falou comigo, falou ao meu coração se acalmou e aqueles questionamentos se dissiparam. E aí eu passei a agradecer a Deus aquele momento que eu vivi com a minha mãe. Porque naquele momento que eu vivi com a minha mãe, nos 50 anos da minha vida, foram momentos de alegria, foram momentos de amor, e eu entendi que o amor dele por mim e por ela foi tão grande que ele fez dessa forma. Então hoje já não sinto dor, já não tenho questionamentos. Hoje eu tenho entendimento e hoje eu tenho gratidão pelo meu Deus, né? Então, mesmo na dor, quando a gente se encontra na dor, se encontra na aflição, quando a gente está passando por dificuldades, por situações constrangedoras da nossa vida, situações difíceis na nossa vida que nos afligem, nós temos que relembrar o amor de Deus. Nós temos que trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Tantas curas, tantos livramentos, tantas respostas de oração, tantas questões solucionadas, tanta direção que Deus já nos deu para agir, para tomar como decisão na nossa vida. Então é isso que a gente tem que trazer à memória, aquilo que nos dá esperança. E é nesse momento, quando a gente aquieta a nossa alma, quando a gente espera em Deus, é que vem isso para a gente. Então a gente tem que relembrar tudo aquilo que Deus tem para a gente, tudo aquilo que Deus tem feito, né, para nós, para nossa alma. Então Ele está com a gente e Ele diz isso para a gente, né? Ele fala o tempo todo conosco. Nós é que muitas vezes, por estarmos com a alma abatida, por estarmos com a alma inquieta, por estarmos com a alma perturbada, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E aí a gente realmente se deixa levar por pensamentos, por sentimentos, coisas negativas que vão nos afastando, que vão nos entristecendo, que vão nos abatendo cada vez mais. Mas é hora da gente entender que Deus vai falar conosco, porque nós ainda vamos o louvar, nós ainda vamos o adorar,
Mas para que isso aconteça, a gente tem que aquietar a alma, a gente tem que descansar no Senhor. Então a gente tem que relembrar as promessas que Deus fez pra gente. Nós temos que nos colocar debaixo da graça, a gente tem que entender qual é a vontade de Deus para nós, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então essa verdade tem que estar no nosso coração. Nós temos que ter esse entendimento e abrir mão da incredulidade, abrir mão do ceticismo, abrir mão do vitimismo, do porquê eu, porquê comigo, porquê só comigo. Não é só com você. Nós passamos por aflições e Deus não nos enganou sobre isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também que se a gente tivesse que era para a gente ter bom ânimo, porque se a gente tivesse bom ânimo, nós venceríamos o mundo, tanto quanto ele venceu. Ele também passou por aflições, ele também foi perseguido, ele também viveu dores, ele também sentiu na carne dele, porque ele foi homem como nós, e ele foi homem exatamente como nós, para sentir tudo aquilo que nós sentimos e saber como lidar, e nos ensinar e nos preparar. E foi isso que ele deixou pra gente. Então, minha irmã, meu irmão, eu digo a vocês, se está doendo, se está difícil, se está complicado, se está passando por lutas, por aflições, por dificuldades, por tempestades, por dores, por doença, por desemprego, por confusão, seja pelo que for, qual for o teu problema, seja qual for o tamanho do teu problema, lembre-se do tamanho do seu Deus. Lembre-se daquele Deus que tudo pode. Lembre-se daquele Deus que pode fazer todas as coisas. Lembre-se daquele Deus que não dorme, não tosqueneja. Lembre-se daquele Deus que é o guarda de Israel, que ele guarda a tua vida. Lembre-se de todas as promessas que ele te fez. Lembre-se que você tem um Deus que é provedor, que nada vai também te faltar. Lembre-se que ele passou também mesmo as dores. Lembre-se que ele passou por morte de cruz. E a morte de cruz foi para me salvar e para te salvar. Então lembre-se que você tem um Deus que você pode contar. Lembre-se que você pode trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você. E saiba que na adversidade, que na crise, acontece 3 situações. Uma, ela não dura para sempre. Ela tem prazo de validade. Ela chega ao fim. Seja qual for a situação, ela vai ter um fim. Outra, que dentro desta situação toda, por pior que ela pareça ser, ali tem uma oportunidade para você. Nem que seja uma oportunidade de transformação de pensamento, de você conseguir ver de uma outra forma. Então ali mora uma oportunidade. Em toda crise mora uma oportunidade. E a terceira é tirar daquilo um aprendizado. Fazer daquela situação toda um aprendizado para a tua vida. Por quê? Porque quando você passar por uma outra crise, você vai saber, você vai entender que você já passou por uma, já passou por outra, e você conseguiu sair dela. Então, pegue aquilo como aprendizado também. Então, faça isso. Espere em Deus. Busque Ele em tua vida, porque se você aquietar a tua alma, se você sossegar o teu coração, se você sossegar a tua mente, se você acalmar os teus pensamentos, se você acalmar os teus pensamentos, é hora de que você vai conseguir trazer à memória aquilo que te dá esperança, é hora de que você vai conseguir resolver toda e qualquer situação, seja ela mais difícil que seja, porque você sabe que você tem um Deus por você, que guerreia as suas guerras, que guerreia a sua causa, e que nessa peleja você não tem que pelejar, você apenas tem que descansar. Então descanse em Deus, porque você ainda vai o louvar, porque Ele é o seu Senhor e Salvador, e Ele vai te salvar,
da angústia, do medo, da depressão, da ansiedade, da preocupação, do problema, e seja ele qual for. Você tem um Deus que tudo pode, um Deus capaz, um Deus provedor, um Deus salvador. E é aquele que vai salvar você, que vai te restituir de tudo aquilo que um dia tentaram te tirar. E esse é o teu Deus. Essa é a tua resposta para os questionamentos das outras pessoas para a tua vida. Então, aquieta teu coração. Busque em Deus. Fale para si mesmo: minha alma, aquieta-te, alma. Porque você tem um Deus que não perdeu o controle de nada. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que você pode o louvar, o adorar, o buscar, porque a face dele está aí para você, disposta, para que você ore, busque, louve, agradeça. Porque quanto mais a gente agradece, mais a gente vai ter do Senhor. Porque o Senhor multiplica a bênção enquanto a gente agradece. Então, assim que você tem que fazer. Busque esse Deus. Saiba que você tem um Deus que pode aquietar a tua alma e traga à memória aquilo que te dá esperança. Espera em Deus e aquieta-te o teu coração. Em nome de Jesus.